Olha só, eu sei que o ChatGPT já está sendo usado mundialmente e todo mundo já teve um certo contato com ele. Mas eu te pergunto, tu já utilizou técnicas otimizadas para fazer com que o teu GPT ele te gere conteúdos de maneira mais direcionada e efetiva? Vamos lá. O que acontece? A gente tem o ChatGPT aqui aberto na tela e nele a gente tem a noção de que ele está genérico. Ele aqui nessa forma ele está generalista. Isso é bom? Em certos casos sim, mas acaba que é como se fosse uma ferramenta que não está delineada para determinado fim. Com isso surge os GPTs customizáveis, os personalizados. A gente vem aqui e pode vir na parte de meus GPTs ou personalizar GPT. Vamos em personalizar GPT. Vamos supor, esse daqui ele vai aplicar toda a forma a novos chats que eu abri. Então ele vai personalizar o ChatGPT como uma coisa só e não subdivisões. Primeira coisa, aqui eu posso personalizar como que ele deve me chamar, o que eu faço, isso daqui é muito importante, ele vai já direcionar. Que características que o GPT deve ter, isso daqui vai variar muito, e o que ele deveria ou não saber sobre mim. Aqui tem alguns recursos que eu posso possibilitar que ele tenha acesso ou retirar, dependendo do caso. E aqui a opção para novos chats, então ele sempre vai habilitar no caso de eu abrir um novo chat genérico. Esse daqui é para personalizar o chat GPT generalista. Mas se eu tenho interesse de criar um GPT personalizado que me auxilie a aprender mais rápido um determinado conteúdo, pois é, aí a gente vem nessa parte aqui e vem em meus GPTs. Eu já tenho um, que é o meu consultor. Eu vou estar comentando aqui o processo de criação com vocês desde o início. Primeiro de tudo, como é que a gente faz então essa criação do GPT personalizado para aprender um conteúdo mais rápido? A gente vai fazer uma nomeação. Aprendizado acelerado e simples conceitos, mas nessa parte aqui das instruções, ó, o que ele faz, como é que ele se comporta e o que ele deve evitar fazer. Muito mais importante do que ele deve fazer aqui é tu colocar o que tu não quer que ele faça. E para isso, como é que tu vai fazer? É que desenvolvesse uma prompt, tá certo? Coloquei esse input básico aqui que para pré-visualização. Agora tem uma cereja do bolo que eu vou estar comentando. Tem dois princípios muito importantes para a questão do aprendizado, que é o princípio de Pareto e o princípio da técnica Feynman. O que é o princípio de Pareto? Pareto, ele diz que 80% dos resultados vêm de 20% dos esforços. Tá, César, eu já vi isso daí, eu já sei como é que funciona, mas como é que eu aplico nisso aí para aprender melhor? E se eu te disser que o ChatGPT consegue elaborar, ao invés de, por exemplo, uma lista com 80 questões para te treinar para o teu concurso, porque ele faça 20 que valham por 80. Então assim, ó, ele vai desenvolver questões melhores utilizando esse princípio, vai fazer com que tu tenha questões mais complexas que por fim, ao realizar 5 questões, tu vai ter exercido praticamente todos os conhecimentos sobre determinada disciplina. E tu ainda pode especificar se tu gostaria de questões em nível fácil, médio ou difícil. Além disso, então, vamos colocar, e utilizando a técnica Feynman, ele sempre no final vai te gerar algumas analogias sobre aquele conteúdo. O Feynman ele comentava que se eu não consigo explicar uma coisa que é complexa para alguém que é leigo, eu realmente ainda não aprendi aquilo. Então, esse daqui é uma prompt muito básica do que tu pode fazer para te aprender melhor. Eu posso utilizar aqui a ideia de que ele me devolva já uma prova, um simulado, já faça uma forma de estudo. O céu é o limite. Ao criar isso daqui, agora vocês vão ver o que ele vai me explicar, ó. Joguei isso daqui para ele e eu vou copiar a partir daqui. Você é um assistente especializado, ensinar conteúdos de maneira técnica, foco em acelerar o aprendizado, ó, além de criar uma estrutura didática. Agora, coloco aqui tudo que eu quero. Quebra-gelo não precisa, mas a explicação que eu vou pedir para ele é como que se deu a possibilidade do protagonismo da SpaceX na realização da reutilização dos foguetes. Eu não discriminei qual parte do foguete é e não comentei quase nada. Vamos ver o que ele vai me responder. Fundada por Elon Musk, ó, desenvolveu foguetes, especialmente o Falcon 9, capaz, contextualizou, tá? Aí olha aqui, princípio de Pareto, o problema anterior, a inovação, a tecnologia-chave, o impacto e a visão estratégica. Qual que foi a tecnologia-chave para isso? Motores com capacidade de religamento e controle de aterrissagem. Explicou o problema,
a inovação e a tecnologia-chave. O coração da reutilização está na capacidade do motor principal, Merlin, de ser religado diversas vezes, controlando a velocidade e direção da Terra. Além disso, as aletas aerodinâmicas guiam o foguete para pousos suaves. Por que a SpaceX e os foguetes eram considerados descartáveis? Claro, ele já explicou, já deu um livro, um vídeo, um artigo. Isso daqui basicamente é a pergunta, tá? Ele fez esse desafio extra, já dificultou mais e ele vai ter a explicação que ele vai fazer. Queima de entrada, queima de ajuste, corrige trajetória. Durante a descida, ó, se mantém estável corretamente. Mas eu acredito que seja isso. Curtiu o vídeo? Aproveita esse drive para desenvolver suas ideias. Falamos na sequência.